Bom, onde eu vou conversar com o mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental, o Robert Cardoso de Freitas, para a gente falar sobre latossolos do Cerrado. Olá, Robert. Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Bom, eu descasquei a brasa aqui em cima desse negócio da Ferrogrão, porque eu acho isso um absurdo. É só mais um dentro do Brasil. Mas esse, eu e o Silmar César Miller aqui, a gente já vem cantando essa bola em prosa e verso, já desde o dia em que foi vetada esse boicote, como bem disse o deputado Aldo Rebelo. Boicote ao desenvolvimento do país. Infelizmente, aí nessa região que a gente vai falar sobre isso agora. Ô Robert, antes da gente falar sobre esse estudo que vocês fizeram, que foi feito, vamos lembrar um pouquinho, porque muita gente não sabe, a não ser quem pesquisa, quem já é mais velho, quem estuda a história do Brasil, mas o Cerrados sempre foi uma região de solo muito pobre. O solo brasileiro, de modo geral, é um solo novo, é um solo pobre, salvo alguns quintais, né? Algumas regiões, vamos chamar assim, algumas áreas. Mas e o Cerrado era mais pobre ainda. Tanto que o Cerrado era conhecido no passado como a região das árvores tortas, onde nada vai dar naquilo lá. Aí a Embrapa, através dos seus grandes pesquisadores, começou a fazer um trabalho, e aí entra a Cirne Lima, depois entra o Alisson Paulinelli, e aí se descobre que se você corrigir o solo do Cerrado, você vai conseguir resultados surpreendentes. E é o que é hoje. A grande região produtora de grãos do Brasil. Só que o solo precisa ser cuidado e precisa ser tratado. Esse é o milagre da área das árvores tortas do Cerrado brasileiro. Larga aquilo lá. Não, larga não. Vamos ver o que dá para fazer. E o que vocês estão fazendo com esse trabalho, com esse estudo, é uma implementação e um aprimoramento maior ainda disso que foi feito e que construiu a história dessa pujante região do Brasil, onde Cuiabá é a cidade que mais cresce de toda forma, em renda, em emprego, em tudo no Brasil. Conta para a gente um pouquinho que estudo é esse que vocês fizeram. Ah, legal. Então, realmente, como você falou, né? O Cerrado, uma fronteira que foi explorada, né? Não foi sempre assim. E o Cerrado tem vários desafios em termos de física e química do solo. Ele tem solos bastante ácidos, né? Teor de alumínio altos. Só que com práticas que a gente consegue aplicar, como a calagem, ação de cultura, direto, a gente consegue superar essas limitações e realmente ter uma fronteira ainda que tem muito a ser explorada, né? Só que um grande avanço que vem sendo feito na agricultura é explorar, além dos fatores físico-químicos, o biológico, que no solo existem milhares de bactérias e fungos que podem ser benéficas ou não. A maioria é benéfica, mas tem algumas que a gente faz por causa de doenças, né? Só que o que falta é realmente conhecimento, porque são dados muito complexos, né? Sobre quais bactérias habitam cada tipo de solo, como elas se comportam, quais são boas, quais são ruins. Então, nosso estudo ele é dirigido justamente para essa porção microbiológica do solo, né? Quais bactérias estão em cada tipo de solo, qual que é o perfil de habitação de bactérias e fungos num solo degradado contra um solo saudável, e como é que a gente pode manipular essa, essa microbiota, né? Esse conjunto de micro-organismos, para ter um solo mais produtivo. Então, nosso estudo tenta desbloquear, né, mais um fator para manejo do solo e conseguir, assim, uma produtividade maior e mais resiliente. Mais ou menos, a grosso modo, seria assim, domesticar, administrar melhor a microbiota do solo, né? Porque ela existe naturalmente, mas é aquilo que você falou. Tem coisas que são boas e tem coisas que não são tão boas, ou são até ruins. E aí você separando, você consegue melhorar ainda mais essa produtividade que já vem boa através daqueles outros processos que nós contamos aqui, da calagem, da Uhum. adubação e etc. e tal. O estudo foi realizado por vocês, pela startup Biotech B4A. Quem é a Biotech B4A? Excelente. A B4A é uma empresa que ela tem como uma tecnologia que fundamenta nossos estudos, que é metagenômica. Metagenômica é como se fosse um código de barras com DNA. Então, a gente pega um solo, vê todas as bactérias e fungos, extrai DNA delas, e por esse DNA a gente fala quem que ela é. Então, a gente consegue identificar, né, se é uma bactéria, se ela é boa, se ela é ruim, se é uma bactéria solubiliza fósforo, se é um patógeno. Então, a gente faz como se fosse um censo populacional, né? A gente Uhum. pega toda essa população de organismos e dá um nome para cada um deles. Para daí depois conseguir seguir com o estudo, né? E ver quais que estão ajudando ou sendo prejudiciais ao solo.
Eu vou dar um passo à frente aqui e vou perguntar para você. Será que com isso você consegue diminuir um pouco essas outras técnicas que já foram adotadas e trabalhar melhor com a microbiota, as próprias coisas que existem no solo, para que as coisas boas melhorem e você possa diminuir esse outro sistema de calagem, etc. e tal? Você acha que isso é possível, talvez? Isso, assim, a calagem em si, ela é muito importante porque ela normaliza o pH do solo, né, e diminui a toxicidade para alumínio. Isso é importante para a microbiota. Então, a calagem acho que vai continuar sendo, assim, uma prática muito comum por vários anos a seguir. Só que outras práticas, como, por exemplo, a adubação, ela pode ser suplementada com micro-organismos, né? Então, por exemplo, o fósforo, um nutriente muito importante para a planta. E, em muitos casos, a gente aplica o fósforo e ele não é usado pela planta totalmente. Fica muito fósforo preso no solo, Uhum, sem uso. O uhum. que as bactérias fazem é conseguir pegar esse fósforo sem uso, solubilizar e devolver para a planta. Então, com uma microbiota saudável, a gente consegue usar menos fósforo, aproveitar mais esse resíduo que está no solo já, né? E usar menos adubo, assim, tendo uma redução de custo, né? Sem um detrimento para a planta. Pois é, essa é a maravilha e o milagre da ciência que vai transformando as coisas. Porque o uso do NPK veio com a Revolução Verde dos Estados Unidos. E aí foi possível que esses solos, antes não agricultáveis, pudessem ser cultivados e pudessem ter produção. O trabalho hoje é outro, é melhorar ainda mais isso para diminuir, por exemplo, o uso de alguns elementos. Você citou o fósforo aí, que é um dos elementos importantes, e nós somos totalmente. O Brasil, apesar de ser o celeiro do mundo e ter a grande responsabilidade de abastecer o mundo com alimento, segundo a ONU, né, a FAO, a parte da ONU que cuida dessa área, o Brasil é extremamente dependente de adubos, de insumos para adubos. E esse é um lado onde a gente pode suprir um pouco dessa parte, né? Já que a outra parte, que é a parte política, e eu volto de novo, nós temos elementos no solo aqui que podem ser explorados, mas as dificuldades e os empecilhos que às vezes um deputado e um juiz tomam, eu estou lembrando aqui o caso da Ferrogrão, também vetam a exploração de matérias-primas essenciais para você utilizar no solo. Infelizmente é isso, mas a ciência trabalha para exatamente ter uma auto-administração do solo. Exatamente. E até quero destacar, né, que o Brasil é uma potência, né, em termos de descoberta científica. O uso de bioinsumos no Brasil é muito grande, é um dos maiores no mundo. A própria Embrapa, né, esse trabalho no Cerrado, foi um fruto de pesquisa científica muito importante e que no Brasil, assim, é um resultado que é único no mundo, né? Então, realmente temos que fortalecer essa pesquisa para conseguir ter uma agricultura, assim, mais tecnológica no Brasil, mais sustentável. E que vai custar menos para produzir também, já que está todo mundo aí buscando Com baratear certeza. o preço dos alimentos, né? Já que a gente não consegue tirar aquele monte de caminhão lá da estrada porque a ferrogrão não sai do papel, a gente vai fazendo outras coisas porque isso ajuda a baratear a produção também e o custo final dos alimentos, Robert. Com certeza. Essa capacidade do solo, né, em reciclar nutrientes, ela é uma grande forma, né, de economizar no uso de insumos. Então, quanto mais a gente avança nesse sentido, menos custo de produção e maior, né, essa diferença entre a produtividade e o investimento, a gente tem ali uma margem maior. Isso também pode ter um efeito no preço final do produto, né? Com certeza, com certeza. Em que você tocou aí nos bioinsumos e realmente é isso. Vamos ressaltar aqui aquilo que você colocou. O Brasil tem um trabalho excepcional com relação aos bioinsumos, está criando uma legislação para regulamentar agora a produção e utilização, e é o país que mais utiliza bioinsumos no mundo e fornece tecnologia, inclusive, para outros países, inclusive universidades e institutos de pesquisa nos Estados Unidos via Embrapa para a produção de bioinsumos e melhorar solo e produtividade. E aí entra aquele componente que eu pergunto para você, em que estágio a pesquisa está? Estamos concluindo agora, na verdade, a pesquisa básica já foi concluída, né? O que a gente está trabalhando agora é em pegar essa pesquisa e transformar num laudo, como se fosse um laudo químico, né? Para conseguir implementar isso na prática. Porque um grande desafio é pegar esses dados multivariados de pesquisa, né? E transformar isso em um guia para práticas de manejo. Então, a gente vai lançar esse mês ainda, no final do mês, pela nossa empresa B4A, uma nova versão da nossa plataforma. Essa versão incorpora esses achados que a gente fez e ela traz um resumo da microbiota do solo, indicando quais são as deficiências daquele solo e já como corrigir, né? Tanto indicando bioinsumos quanto práticas que podem
melhorar um solo que está deficiente. Muito Então, a legal. gente usa a tecnologia que a gente tem a nosso dispor para realmente fazer essa análise completa do solo, né? Muito, Investigando a microbiologia dele. muito legal. Vocês estão fazendo isso sozinho ou tem alguma outra instituição ou empresa por trás junto com vocês já desenvolvendo o projeto? A gente faz basicamente sozinhos, né? A gente foi acelerado pela Embrapa no começo da nossa carreira. Temos alguns contatos, assim, acadêmicos que auxiliam em pesquisas, fazem projetos com a gente. Só que a empresa é independente, não tem ligação nem com a academia diretamente, nem com a indústria de bioinsumos, né? Uhum. Legal. Muito bom isso, porque vai de encontro àquilo, né? Não existe terreno infértil, existe terreno mal trabalhado. Dá para produzir até no deserto, que o diga Israel com seus kibbutz e o sistema de irrigação que hoje drena água para todas as regiões áridas do planeta e que podem produzir. E aí você vai melhorando a produtividade, qualidade e barateando o custo. Olha, mande notícias aí do andamento da pesquisa e vamos aguardar aí os resultados finais e a utilização. E deixa um endereço de internet de vocês, porque eu tenho certeza que esse assunto vai despertar interesse de muita gente. Ah, sim. Muito obrigado pela oportunidade. E o nosso endereço é b4a.ag. Então, lá tem nosso site, né? Falar como é que funciona a tecnologia, como é que a gente faz a análise do solo. E toda a informação que a gente tem, assim, de pesquisa, tem nosso blog também, tem tudo no site. Então, tem muito conteúdo educacional também, né? Além da nosso conteúdo institucional. Ok. Muito obrigado, Robert. Abraço, ótima terça-feira para você. Até breve. Obrigado, até mais. Até mais.